O Atílio já chegou e o bicho já pegou. Deixa com ele que agora ele vai. Não vai. Fala galera, seja bem-vindo ao nosso canal e no vídeo anterior nós falamos sobre conhecendo o nosso cliente. Se você não assistiu ainda, clica aqui no card e assista. Lá nós falamos exatamente como que esse cliente é pensado, como que ele é visto, a gente entende exatamente como ele é. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre criando o conceito. Então fique atento, vai anotando aí. Senta o dedo no like. Mentira. Legal. É isso que eu quero, essa coisa orgânica aí. Vamos, Atílio. Isso aí eu vou deixar. Senta o dedo no like. Eu vou tomar um café. Ô Ingrid, faz um café pra nós. Bom, gente, vocês aceitam um cafezinho aí, ó. Se inscrevam aí que vai rolar um sorteio da xícara da Total Varejo. Ela muda de cor, já viu isso? Ela é pretinha e ó, fica branquinha. Curtiu aí? Senta o dedo no like e vamos pra cima. É nesse momento que você vai recolher todas aquelas informações e colocar num funil e ver qual informação é relevante para um projeto, sabe? Você vai colocar de tal maneira que fique harmônico, ou você vai descrevendo e vai identificando com ele. Por exemplo, quando nós fomos observar o açougue 154, uma característica muito forte, preto, ferro, madeira, açougue, né? O nome é açougue, então que tipo de revestimento acontece no açougue? E a gente traduz isso lá no antigamente, poxa, o açougue sempre teve revestimento cerâmico branco, né? Então, poxa, se isso é um elemento muito forte de açougue, por que não esse elemento está junto? E a gente falou sobre ferro, ferro preto, né? Ferro mesmo, porque lembra, o Lamoniel, ele era a marca, ainda é a marca. O açougue 154 começou a ganhar força, ele começou a ser presente. Então nós precisamos construir isso de maneira natural. Lembra do ferro que a gente falou lá no outro vídeo e agora a gente traz aqui de volta, sabe? De que maneira? Ferro tem uma grande força. Ele é um material da natureza trabalhado para que ele se torne algo o que a gente precisa. Ferro aparece em quase todos os tipos de construção. O que nós fizemos? Tinha uma ideia, tinha um propósito de que esse ferro aparecesse com mais força. A gente guardou o ferro, ó, no projeto e deixamos eles como a nossa carta na manga. Outro ponto forte foi ver exatamente como que era o Lamoniel. Já que ele era a marca, ele deveria ser o centro. Nessa construção, nós vimos que ele deveria estar em destaque, sabe? Não sei se você percebeu, você deve fazer churrasco ou não, eu não sou um maior churrasqueiro, mas até que eu dou um jeitinho ali. Mas o churrasqueiro acaba sendo esquecido, ele fica lá no fundo, ele sofre com o calor, todo mundo fica se divertindo, conversando e ele fica lá esquecido, sabe? Já reparou que o churrasqueiro fica de costa? Ele nunca tá participando porque ele tem que estar preocupado com o ponto da carne e ele quase não tá participando. Dessa maneira foi pensado diferente, ele não fica de costa. Não poderia ficar de costas, ele tinha que estar em lugar de destaque, ser o protagonista. Em vez de ficar de costas, ele tinha que ficar de frente. Lembra-se, esse foi um ponto importante que a gente anotou. Por quê? Porque lá no outro vídeo mostrou as características e a história do Lamoniel junto com a açougue 154. Então nós trazemos de novo aqui para o projeto e esse é o segundo ponto muito importante desse projeto. O terceiro ponto forte era unir varejo e restaurante. Imagina, já reparou? Alguém falando pra você, vou almoçar num açougue. Será que ia ter cheiro de sangue? Será que ia ser algo agradável? Vou almoçar no açougue? Hoje, como a gourmetização, isso facilitou muito, mas na época era um pouco contraditório, porque açougue você vai para comprar carne. Imagina que nos açougues você está enfrentando fila, nem sempre é um lugar muito higiênico, você vai ver um pouco de sangue e ao mesmo tempo alguém está falando para você, ó, vamos almoçar lá? Vai falar, mas será que é agradável? Então, esse terceiro ponto fez a gente pensar de que maneira fosse feito o varejo, onde você compra carne, o açougue, e como seria colocado também o restaurante de maneira agradável, de maneira
gostosa, que nosso tempo de permanência era grande, sabe? Então, unir as duas coisas de maneira harmônica, sem que um ficasse constrangido com a presença do outro, isso foi um ponto muito importante para a construção do açougue 154. Durante esse processo, nós tivemos que desenvolver o estilo da loja, se ela ia ser clássica, se ela ia ser moderna, se ela ia ser contemporânea, se ela ia ser modinha, onde que ele está? Lembra dos valores lá no outro vídeo, mas eu vou recapitular aqui. Ele é uma pessoa de família, os valores dele são familiares, provavelmente a estrutura dele é uma estrutura clássica, contemporânea. Dificilmente ele vai ser um cara moderno, um cara muito moderno. O cara moderno geralmente tende a morar sozinho, não casar cedo, e os valores deles aí são valores clássicos, são valores contemporâneos. Então a gente definiu um valor contemporâneo com elementos modernos da arquitetura. Mas aqui, gente, eu não queria que vocês confundissem os elementos e estilo com elementos arquitetônicos. O que a gente está falando aqui é como ele é. Então nós identificamos que é contemporâneo. Então nós temos uma referência de tradição nesse meio do caminho, nós temos esses valores. Então no restaurante nós trazemos isso, sabe? Vai ter elementos de madeira, vai ter elementos que traz essa tradição, e o açougue traz um elemento mais moderno, mais rápido. E lembra lá do público? Um público até conservador. A gente nunca quis chamar de boutique, apesar de lá ser uma boutique, né? Mas a gente nunca quis chamar, o nome é um açougue. Então nós queríamos passar a ideia de açougue. Então dessa maneira foi construído e pensado de maneira orgânica, de maneira ordenada, essa construção dos estilos. E o estilo que nós colocamos lá é um estilo contemporâneo. Bom, identificou os 3 principais pontos, as características. Agora nós vamos para o mood board. Você é arquiteto ou nunca ouviu falar isso? Dá uma pesquisadinha. Então é o seguinte, até aqui você precisa apresentar qual é a sua ideia, até para ver se seu cliente vai entender os caminhos que você colocou. Lembra que a gente falou de preto? Lembra que a gente falou de ferro? Né? Tudo isso vai estar no mood board. Se tiver um paisagismo, você vai colocar lá. O mood board ele é feito com folha, com recorte, mas hoje na internet é o mais fácil. Você pega várias fotos do que você acha, recorta ela ou faz um banco de fotos que você acha que aquele é o estilo. A arquitetura vem facilitando com vários sites e aplicativos que está facilitando dessa maneira. Então o mood board vai te ajudar a direcionar. Por quê? No meio do desenvolvimento você pode mudar o caminho. E aí você tem que ir lá na história, tudo de novo para trazer de novo para o trilho, sabe? Quem tem uma mente muito aberta, sonha muito, e nesse sonho a gente acaba se perdendo. O mood board vai te ajudar a direcionar qual é o caminho, as cores, os elementos, porque ali sim, o elemento que você colocou tem a ver com a história. A textura que você colocou tem a ver com a história, o piso que você colocou tem a ver com a história. Um exemplo, no açougue 154 não poderia ser diferente, o piso tinha que ser um cimento queimado, não poderia ser um porcelanato. A gente falou de rústico, de algo natural. A fachada tem muito ferro, por quê? Lembra da parrilha dele? Toda de ferro, tinha que trazer materiais naturais. Então a fachada inteira é de ferro. Então esse é um elemento. O vidro, em vez de usar um vidro incolor, um vidro comum, no mood board vai aparecer lá que o vidro que nós escolhemos foi um vidro martelado, sabe? Um vidro mais simples. E se vocês não sabem ou não, mas o vidro martelado, ele é encaixado com aquela massa e a massa leva 8 dias para secar. Durante esse processo, aconteceu o seguinte, um dos vidrinhos caiu antes da inauguração, e a gente inaugurou assim mesmo. Bom, mas vamos lá. No mood board tem o vidro, tem o paisagismo, tem a madeira, tem o concreto, tem o revestimento. Lembra do revestimento que a gente falou do açougue? O açougue antigamente tinha uns azulejo branquinho. Então, trouxemos isso de volta para que fosse algo natural e verdade. Lembra do nosso público? O nosso público vai identificar com esses elementos. Se a gente colocasse um elemento muito gritante ou muito artificial, por exemplo, a gente vê muita fachada sendo feita de ACM, que é aqueles alumínio expandido. Imagina, uma fachada inteira de ACM, pesada, dura. Poxa, você vai gerar uma empatia. Por quê? Porque o produto dele é verdade. O produto dele tem valor agregado.
Então a gente precisava trazer elementos naturais, tanto para a fachada quanto internamente. Dentro desse mood board, todos esses elementos têm que estar inseridos. Qual é o tipo de fachada que é o caminho e qual é o tipo de materiais que vai ser usado interno. E lembrando, até aqui, com a história do cliente e o mood board, você pode oferecer isso para o seu cliente quase sem custo. Você que está começando e ainda não pensou como que eu chego até meu cliente, você pode mostrar para ele, ó, o que eu tenho de proposta é essa. Esse é meu mood board e isso é o que eu acho. A chance de você fechar um contrato é muito grande, porque se o cliente vai identificar muito com esse mood board, vai falar, tá certo, você fez a investigação correta. Ele consegue se ver nesse mood board. Dessa maneira, com certeza você vai fechar. Poxa, falei de mood board e se ainda não sentou o dedo no like, põe, senta o dedo no like aqui, se inscreve no canal e o vídeo anterior continua aqui em cima, tá? Ah, e a gente se vê no próximo vídeo.